Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 3 de junho de 2016, sexta-feira, sendo gravado no domingo e que serve para orientar as movimentações para a segunda-feira, dia 6. Vamos então ao mercado. Na sexta-feira, o índice Bovespa subiu quase 1,5%, 1,47%. Terceiro dia seguido de alta. A alta de sexta, né, era esperada, né? Na quinta nós tivemos a confirmação ainda no intraday, digamos assim, de um cenário de rompimento falso, né? Um rompimento falso que é mais perceptível não olhando o gráfico do índice Bovespa, mas o gráfico do futuro do índice Bovespa. A gente já vai chegar nele daqui a pouco. Então era esperada uma movimentação altista firme, nós tivemos, e nós já alcançamos aqui nessa pernadinha de alta um patamar de objetivo, né? A gente já encontrou a média móvel de 21 períodos descendente, tá? Já temos até uma boa amplitude de movimentação altista, mas provavelmente eu acredito que o mercado vai subir mais, tá? E considerando o cenário no semanal, a gente vê vários ativos com gráficos semanais bem interessantes para compra, podendo ser acionados na segunda-feira, caso o mercado supere as máximas, então, de sexta-feira, tá? Da semana passada, melhor dizendo. Então, é possível que a gente tenha um efeito em cascata que possa levar o nosso mercado a um movimento de alta bem significativo até, tá? Nós ainda estamos em tendência de baixa no gráfico diário, uma tendência de baixa que custou a se definir, né? E assim que ela se definiu, o mercado não evoluiu mais naquela direção e agora começa, né, a fazer esse movimento de direção contrária, mas é assim que é, né? Mas tecnicamente nós estamos numa tendência de baixa. No entanto, acredito que nós devemos estar olhando o mercado, pelo menos por enquanto, no curto prazo, com um olhar altista. Tá? Espero que não tenha ficado muito confuso. Mas olhando o gráfico do índice Bovespa no semanal, o que a gente vê, a gente teve algumas semanas de correção, tá? Depois de ter alcançado aqui a zona da média móvel de 200, ter alcançado uma LTB, tá? Aqui, unindo esses topos aqui, né? Com isso a gente faz até um ajuste no canal de prazo maior do índice Bovespa. Eu não acho que o mercado vai alcançar essa zona de novo, mas ok. Enfim, esse aqui é o gráfico semanal. E a gente vem de algumas semanas de queda, a gente encontrou essa zona que era resistência que passou a ser suporte, e o mercado faz um engolfo, praticamente um engolfo de alta, então, essa semana. E se tiver superação máxima, há espaço para o movimento de alta. O gráfico do índice Bovespa em si não está tão bonito, porque a gente ainda não tocou a média móvel de 21 períodos, pelo menos a aritmética, mas se eu mudasse, né, para uma média exponencial, que muita gente usa, a gente vai ver que essa média já foi alcançada, tá? Então, eu acho que o cenário tem que ser levado em consideração essa questão. Mas enfim, o mercado está no movimento de alta, a expectativa é que prossiga num movimento de alta aí para os próximos pregões. Olhando o gráfico do futuro, né, para aqueles que estão olhando o farol pela primeira vez agora, vai ficar mais fácil de entender o rompimento falso, né? A gente tinha essa zona de suporte do contrato 1M16 por volta dos 49 mil pontos, um teste aqui, um teste bem importante aqui, né? Muita gente começou a operar na ponta compradora a partir desse momento, né? E não sem embasamento, com embasamento, mas a gente ainda estava numa tendência de baixa. A minha expectativa era que o mercado ia perder a mínima desse doji aqui e acelerar para baixo. Então o mercado não conseguiu demonstrar força nessa tentativa de repique, esbarrou no ponto que era a cabeça do pivô, começou um movimento de queda, finalmente no dia 31 conseguiu romper essa zona de resistência. Então a partir desse momento eu esperava que o mercado, pelo menos dentro da minha leitura, eu esperava que o mercado acelerasse para baixo, né? Só que não foi isso que o mercado fez. No momento que estava tudo certo, tudo fácil para os vendedores botarem o mercado para baixo, né, entrou compra. Então esse sinal de ausência, essa falha, digamos assim, gerou a expectativa para um movimento de alta, que já fez um movimento de certa amplitude, mas provavelmente vai insistir um pouco mais nessa movimentação, tá? Esse aqui é o gráfico, vou pegar o gráfico de 60 minutos,
No gráfico de 60 minutos, percebam que esse movimento de alta já basicamente passou para cima desse topo, né? No gráfico de 60, o ponto crítico estava aqui. Então, isso chama sugestão da força compradora do mercado. A gente já fechou até acima dessa zona de máxima. Em cima, na verdade, né? Mas a gente chegou a negociar acima. De certa maneira, o mercado apresenta já um bom nível de sobrecompra no intraday e é bem possível que a gente tenha algum nível de correção no intraday. Né? Daí a gente vai avaliar como é que vai se comportar essa correção, né? Se ela vai ser forte, se não vai ser, enfim, para poder compreender até melhor se o mercado vai mesmo ter capacidade de ir além. Eu acredito que sim. O início do pregão dessa sexta-feira foi bem fácil de operar, principalmente para quem estava usando gráficos bem curtinhos, 2, 5 minutos. Tá? E depois a gente teve o rompimento da zona de resistência aqui, do gráfico de 15 minutos. Tá? E foi um rompimento falso. Né? O mercado acabou voltando para dentro e a maior parte do pregão foi, digamos assim, de um processo de movimento mais lateral, mas tu percebe uma boa pressão compradora ainda, porque o mercado, apesar do rompimento falso, voltou a operar naquela zona. Tá? Enfim, pro pregão de segunda-feira, eu não descartaria um movimento corretivo, mas provavelmente para dar fôlego para o mercado, para depois ele voltar a subir. Okay? Como suporte no intraday nós temos a zona de 50 mil pontos e depois a zona dos 49.500 pontos, mas não seria saudável para a expectativa de alta uma correção tão grande aqui embaixo, né? Até aqui, ok. O mercado americano, olhando pelo Dow Jones, nós vimos o início de um processo corretivo, mas ele não se mostrou forte, o viés altista é predominante e a minha expectativa seria de alta aí na semana que vem. Nada muito forte, na verdade o importante seria a gente conseguir ver o índice Dow Jones fechando acima dessas máximas, o que formaria para nós um pivô de alta, e daí geraria forte uma expectativa de alta, ou o mercado cedendo, fechando abaixo dessas mínimas aqui, o que sugere então que o processo corretivo está em andamento e afasta um pouco um cenário altista. Né? No S&P 500 futuro, é basicamente a mesma coisa. Nos últimos pregões o S&P 500 futuro tem batido em cima do topo de abril, apesar de estar em cima dessa zona de resistência e ter sofrido até pressão vendedora importante no intraday ao longo de vários pregões aqui, sempre conseguiu se recuperar deixando essas sombras inferiores. Isso não é característica de um mercado que vai cair. Então, enquanto esse padrão estiver acontecendo, a minha expectativa é que o mercado americano venha a romper essa faixa de resistência no S&P 500 futuro e venha testar o topo histórico de 2015. Ok? O cenário pode mudar, né? Claro, se a gente vê um candle sólido de baixa fechando próximo da mínima, né? Daí isso poderia ser indicativo realmente de um movimento corretivo, só que logo a gente encontraria a média móvel de 21 períodos ascendente, ou seja, há um viés altista em ação aí. No dólar, deixa eu tirar todos os ajustes, aqui o gráfico perpétuo do dólar futuro. Recapitulando rapidamente, o dólar veio num movimento de queda entre março e abril que formou um padrão altista chamado cunha. Tá? A cunha foi rompida a partir do candle, mais claramente do candle dia 18 de maio. Tá? Mas o mercado, de imediato, já no dia seguinte, bateu numa zona de resistência e segurou. E a forma como fez isso indicou que a gente tem uma congestão aqui que prevalece em relação à cunha. Né? Então o viés baixista se mantinha. A gente trocou o contrato do M para o N no dia 31. Né? Então parece que a gente teve uma tentativa de rompimento aqui, mas na verdade é a troca de contrato que faz esse efeito. E no final das contas, mesmo considerando que se fosse uma tentativa de rompimento, o mercado hoje, não, na sexta-feira, no pregão de sexta-feira, sofreu uma paulada para baixo, que reafirmou essa zona aqui de resistência e sugere que o dólar vai continuar caindo. Tá? Então até agora essa cunha de alta não conseguiu ter seu efeito, ou pelo menos não um efeito significativo. Assim. Se a gente olhar aqui o WDO-N16, que é o contrato vigente, vai ficar mais claro esse cenário de retângulo. O mercado não conseguiu romper a resistência, agora a gente tem essa barra firme, virando a média móvel de 21 períodos para baixo. Tá? Eu posso considerar isso uma barra de ignição e ver nisso uma venda pela perda mínima, indo em busca então do fundo de maio. No intraday, tu percebe a pressão vendedora, foi também relativamente fácil de operar o dólar no início do pregão de sexta-feira. Esse sinal de reversão aqui era até operável, mas não conseguiu ir longe e logo o dólar voltou a cair.
e a expectativa seria por manutenção desse movimento de queda. Tá? Como ele está esticado em intraday, pode haver aí algum respiro, né, na segunda-feira, mas a minha expectativa seria por continuidade do movimento de queda. Principalmente, né, se em dado momento a gente tiver a perda mínima de sexta-feira. Né, esse seria o gatilho para a operação de swing trade. E o juro, olhando aqui pelo contrato F18, a expectativa era de queda, pregando na sexta-feira, e tivemos uma queda significativa. Tá? Foi um candle forte, queda, que agora testa muito bem a zona de suporte que vem do fundo de maio, né, e do fundo de 2015, ali da metade de 2015. Tá? Então, a gente teve, recapitulando, né, uma tentativa de rompimento dessa zona de resistência nesses dois candles. O rompimento não foi acionado e o mercado fez esse engolfo de baixo, tá, que é um indicativo forte de que o rompimento foi falso, ou a tentativa foi frustrada, e por isso a gente podia imaginar um bom movimento de queda. Ele ocorreu, o mercado chegou no alvo, mas não sugere, não tem nenhum sinal no candle dessa sexta-feira de reversão para esse movimento de queda. Tá? Então a expectativa segue sendo de baixo, só que agora a gente está em cima de uma zona de suporte. E se o juro romper essa faixa aí, daí provavelmente a gente vai ter um período direcional de queda, talvez refletindo o que a gente teve mais ou menos aqui em abril. Ok? Mas o ideal mesmo é que o mercado segurasse aqui para depois romper, já que a gente vem de vários dias de queda. Lembrando que o rompimento, por um lado, ele se torna mais provável quando logo antes o mercado tentou rompimento para o outro lado da congestão e não conseguiu, né? Como nós tivemos aqui no juro. Indo para o gráfico então das ações, a gente começa pela Vale. A Vale vinha num movimento de queda arrastado, começou a formar fundo por volta desse fundinho do início de abril, e com a movimentação de quinta e principalmente com a movimentação de sexta-feira ficou muito óbvio, então, para nós, que agora a zona de suporte importante para a Vale é R$ 11,00, 11,10. Tá, a gente tem aquela configuração de médias ainda apontando para baixo, o que deixava difícil tentar qualquer compra de swing trade nesses dois candles aqui, mas o candle de sexta-feira, que teve uma alta bem significativa de 7,68%, ele consegue vencer essas médias todas e enquadra a Vale no cenário de compra por gap de fuga. Então seria na superação da máxima de sexta-feira. Eu sei que parece um pouco tarde, tá? Porque, pô, o papel já subiu, chegou a subir quase 17% agora que vai ser compra. Graficamente agora o papel limpou o cenário para poder continuar um movimento de alta. Tá? A Vale 3 é o mesmo cenário. Até eu vou dizer que a Vale 3 está mais bonita que a Vale 5 para uma operação de compra. E no semanal tá bacana. A gente vai ver esse cenário em vários papéis. A gente já tem uma tendência de alta no semanal, a gente teve uma correção no gráfico semanal, várias semanas de queda, atingindo a média móvel de 21 períodos, e aqui até uma zona de suporte. O mercado dá reação altista agora, essa última semana. Então a expectativa é que, se tiver a máxima dessa semana superada, o mercado vai insistir no movimento de alta. Tá, então a Vale fica com uma cara boa para compra de swing trade. Petrobras. A Petrobras já não está lá muito legal. Ela vinha num movimento de queda arrastado, a gente teve algumas oportunidades de venda, principalmente abaixo dos 9. Uma das operações teria alcançado o alvo, a segunda estaria, acho que muito próximo do stop agora, teria que confirmar. Mas enfim, Petrobras não está conseguindo subir no mesmo ritmo que boa parte do mercado, né? Não é um papel que inspira força, não vejo aqui oportunidade de compra. Se ela seguir subindo, ela vai ter resistência nos 9, e ela não bateu ainda no suporte mais significativo que se esperava fosse o 7,50. Só que, claro, como a gente teve a marcação de um fundo, a gente tem que começar a levar isso em consideração, principalmente quando nessa região a gente tem um gapzinho aberto. Tá? Então agora eu mudo as forças das estruturas dessa forma. Tá, essa aqui se torna mais relevante, de forma que, se houver o rompimento dessa zona, eu não vou me incomodar muito com essa estrutura de suporte aqui. Tá? Daí o mercado estaria sinalizando realmente uma queda para 6,50. A PTR3 é a mesma coisa, está subindo, mas de forma difícil. Ela já se aproxima aqui da faixa dos R$11, onde existe uma resistência por memória. Tá? Então eu não vejo nada a ser feito na Petrobras. Ambev superou as máximas recentes e veio aqui beliscar, pelo chegar muito próximo da zona de alvo, resistência, em 19,60. Tem espaço para subir um pouco mais e testar melhor essa zona. Tá? E não vejo nenhuma oportunidade de swing a curto prazo. Né?
Setor bancário. Vamos lá. Bradesco, no candle do dia 31, rompeu uma zona importante de suporte com bastante volume. Sinalizou venda, e essa venda dentro do meu modelo teria sido estopada na sexta-feira. Tá? O papel não está gerando compra pelo gráfico diário. Na verdade, a gente poderia ver até isso aqui como um possível sinal de venda, sendo isso um pullback, tá? Porque não ficou confirmado ainda que isso aqui foi um rompimento falso. O mercado não fechou acima da máxima do candle que rompeu para baixo. Se a gente estivesse olhando o gráfico ajustado, então o gráfico para muitos de vocês que estão assistindo aí, que vocês veem em Bradesco pelo home broker de vocês é diferente, seria esse aqui, tá? Vamos lá, ajusta. Se demora um pouquinho, tem que pensar, pronto. Seria esse o gráfico, né? E no mesmo dia 31 a gente teve um rompimento aceitável, tá? A gente rompeu essa zona toda aqui de suporte, a gente rompeu um pivô de baixo também. Então era venda independente do tipo do gráfico. Tá? E essa venda foi frustrada. Tá? Então assim, a gente não tem ainda um sinal de rompimento falso, a confirmação desse rompimento falso, mas se o mercado vier a mostrar isso, a gente pode ter um movimento bem significativo de alta em Bradesco. Tá? Justamente porque ela se negou a ir para baixo depois do sinal que foi considerado, por mim, forte. Se a gente for olhar no gráfico semanal, o gráfico semanal está bem atrativo para uma operação na ponta compradora, uma operação de correção em cima da média móvel de 21 períodos. Então tem que ficar atento. O cenário ideal mesmo seria para Bradesco fazer um topinho aqui, corrigir um pouquinho e depois conseguir romper esse topinho junto com a média móvel de 20 períodos. Daí a gente teria um cenário bem consistente para uma operação de swing trade. Itaú também não fluiu depois do rompimento do dia 31. Também já teria gerado stop para quem vendeu aqui, mas também ainda não deixa muito claro, na minha visão, um cenário de rompimento falso, porque o candle que transita, né, acima dessa máxima aqui é um candle de baixa. Tá? Mas se o papel continuar assistindo um movimento de alta, isso aqui vai ficar claro como um rompimento falso, daí o papel tende a buscar de novo a resistência deste retângulo, tentando configurar então uma oportunidade de compra logo para buscar os 34 de novo. E no semanal também está bonito, apesar de que Bradesco parece estar mais explosivo. Banco do Brasil. Banco do Brasil é um cenário que está um pouquinho mais complicado. A gente teve um rompimento importante no dia 24, tá? Rompimento que não gerava uma venda fácil, porque vinha de um movimento esticado, tá? Mas a forma como rompeu sugeria que era um rompimento verdadeiro. Desde então a gente vem tendo uma recuperação por parte dos preços que ainda não foi capaz de definir um rompimento falso. Rompimento falso seria se a gente tivesse um fechamento acima dessa linha rosa ou fúcsia. Tá? E nós não tivemos isso ainda. Mas com esse fechamento semanal, o Banco do Brasil fica até interessante. Mas com certeza Bradesco e Itaú me parecem mais bonitos. Tá? Então esse é o papel que estaria entre os bancos mais propensos para um movimento, seria mais amigável a um movimento de queda, enquanto o Bradesco, seguido por Itaú, estariam mais amigáveis a um movimento de alta. Muito bem, setor de siderurgia, Gerdau marcou fundo em 5,50, em cima aqui da média móvel de 200, e agora começa a acelerar no movimento de alta. A gente enquadra o papel pelo movimento de sexta-feira no cenário de gap de fuga. A superação da máxima seria um ponto de entrada. O que incomoda mesmo é essa média móvel de 21 períodos, que está ali como um obstáculo imediato. Tá? Olhando no semanal também está bem interessante. Fez uma boa correção, foi lá beliscar a média móvel de 21 períodos e reagiu com força compradora. Então, o cenário semanal ameniza um pouco o cenário da Gerdau em relação a essa média móvel de 21 períodos. É um papel que vale a pena considerar. Deu um bom day trade, rompimento de primeiro movimento na sexta-feira. Né? A Goal, que anda junto com a Gerdau, tá, ela tem um cenário muito parecido, tá, no semanal ali. Tá bonito no semanal. No gráfico diário também se enquadra aí num cenário de gap de fuga. Tem uma boa entrada de volume, apesar de não ser um volume acima da média, maior que os anteriores. E tem a vantagem de não ter a média de 21 períodos grudado no acionamento, porém tem a média de 200 ali para oferecer uma resistência mais forte. Mas eu acho que no conjunto da obra aí, igual seria uma operação um pouquinho melhor do que a Gerdau.
CSNA já chamou de forma mais importante nossa atenção no pregão de quinta-feira, e com o pregão de sexta fazendo um movimento de alta, vindo mais volume, né, chama ainda mais atenção. Então fica óbvio que CSNA marcou um fundo, mas além disso o gráfico sugere que CSNA vai repicar mais, vai subir mais, ela tem mais o que entregar. No semanal também está interessante. Ela veio ali em cima da média móvel de 20 períodos e agora reage. Tem no gráfico diário o cenário de gap de fuga com a média de 21 períodos a uma certa distância. Então a gente poderia buscar compra em CSNA na superação da máxima de sexta. Então tanto Gerdau, Goal e CSNA também interessantes. Os Minas também tá no ponto bonitinho no gráfico semanal, mas eu acho que vale mais a pena as operações nos outros papéis do que em Uzi Minas, também pelo cenário de gap de fuga que também aparece aí. Muito bem, outros papéis que nós podemos comentar. BVMF. BVMF não conseguiu firmar movimentação ou mostrar candle de força abaixo dessa linha pontilhada em azul, que era condição importante para que o papel deslanchasse para baixo, tá? E hoje ele faz uma barra forte para cima, traz os preços de volta para dentro dessa antiga congestão, tem bom volume, consegue romper várias máximas prévias, é como se fosse uma barra de ignição, mas tem essa média de 21 períodos ali para incomodar, e não está em cima da média móvel de 21 períodos como os papéis do setor de cirurgia ou do setor bancário. Mas a expectativa seria até por alta, mas não é o melhor trade que tem. Tá? Eu prefiro buscar brechas intradiárias. Na própria sexta-feira a gente teve uma brecha boa, que foi essa barra de ignição. O acionamento dela se deu no terceiro candle de 15 minutos, levou um bom movimento de alta ao longo aí do pregão. Tá? Então brechas intradiárias são bem-vindas. BRAP. A BRAP tem correlação com o Bradesco, tem correlação com o Vale. A BRAP vinha dentro de uma cunha descendente, que é um padrão altista, mesmo que a gente viu ali no dólar. Ela rompeu esta cunha no tempo, ou seja, no movimento lateral indo para lugar nenhum, dando de lado, tá? Ela rompeu a cunha, mas tinha a média aqui como obstáculo, tinha essas máximas, e o ideal era a gente ter um zigue-zague ascendente para confirmar. A gente tem esse zigue-zague ascendente com o fechamento da sexta-feira. Então a gente já tem um pivô de alta, a média de 20 períodos é pouco perceptível, mas já virou para cima. Tá? Então, agora, a partir de agora, o papel pode realmente desenvolver um movimento de alta e buscar o alvo da cunha, que estaria lá nos 8,80, mais ou menos. A única coisa que me incomoda é que o volume não foi forte. Né? Para a amplitude do candle, para o tipo do pregão e tudo mais, o volume ficou abaixo da média. Aí nos pregões anteriores foi acima. Então, isso incomoda um pouco. Mas é um trade possível. Principalmente buscando a confirmação pela superação da máxima. CEMIG chamou nossa atenção no dia 23, né, para um trade de retorno à média, que fluiu. Chamou nossa atenção de novo no dia 31, para um trade gap de fuga, que vai fluindo. Né, não sei se já teria alcançado a RP, vamos ver. Não, ainda não. Hoje a gente tem uma estrelinha próxima da média móvel de 20 períodos, mas eu não considero isso cenário de venda. Acredito que o papel vai insistir um pouco mais no movimento de alta. CSMG3 vem uma tendência de alta, no canal de alta, tem espaço simetricamente para subir bem mais, né? A próxima resistência importante estaria em 41. Desde a metade, um pouco antes de maio, vem andando um movimento lateral, tá? E depois de alcançar a média móvel de uns períodos, a LTA desse canal de alta consegue romper essa consolidação para cima com bom volume, tá? Então o CSMG3 está sinalizando uma compra por rompimento. Pela forma que rompeu, eu condicionaria a entrada à superação da máxima, tá? Então o CSMG3 está chamando a atenção, e também chama a atenção a Sabesp. A Sabesp, deixa eu ajustar o gráfico só para ver como seria o gráfico ajustado. Só para ver se a gente está em topo histórico ou não. Não. Tá?
Mas tem um espaço até o topo histórico, né? Do ponto atual até o topo histórico, se a gente fosse olhar o gráfico ajustado, a gente teria uns 10%. Ok. Dúvida sanada, vamos olhar o gráfico como eu gosto. Então, Sabesp veio numa terciária de baixa, até ensinou um pivô de baixa aqui. Se vocês assistiram o farol, foi sinalizada uma venda a partir do candle do dia 31, mas como não rompeu essa sombra, através da perda dessa mínima, coisa que não aconteceu, a gente se safou de fazer essa venda, e agora o mercado faz isso. Tá, ele rompe a LTB, passa para cima da média móvel de 20 períodos, inclina a média de 20 períodos para cima, entra volume, é uma barra que inicialmente foi para baixo e foi para cima no final das contas, né, inverteu forte. Eu posso considerar que é um rompimento falso e por isso eu fico ainda mais confiante no movimento de alta para os próximos pregões, por conta dessa questão de anteriormente nós termos tido um rompimento falso. Então se enquadra um cenário de compra, tu pode chamar isso aqui uma compra por correção, uma compra por barra de ignição, que for, tá? Mas o ponto aqui é a entrada se dá pela superação da máxima e a resistência imediata está em 27,65, podendo ir além disto. Dtex também chama atenção, faz um pivôzinho de alta, rompendo esta LTB, passando para cima da média móvel de 20 períodos. O volume foi na média, podia ter sido melhor, mas o gráfico no semanal também é favorável a algumas semanas de alta, então chama atenção. Também é um rompimento meio tímido, o ideal era buscar a superação da máxima. Os papéis ligados ao dólar, né, sofreram uma bela de uma pancada. Eu estou me referindo aqui aos papéis ligados à celulose, tá? Sofreram uma forte pancada, a fibra cai 7% e gera um cenário de gap de fuga. Então seria a venda na perda mínima da sexta-feira. O problema é que a média de 20 períodos é um obstáculo imediato, tá? Mas eu acredito que o papel vai ter condições de prosseguir na queda. Mas na minha leitura, melhor que a fibra fica a SUSB5. SUSB5 estava numa tendência de alta já, andando de lado, do que inicialmente era apenas um pullback na cabeça do pivô, e virou uma consolidação ampla. A média de 20 períodos entrou para dentro da consolidação, deixando ela mais neutra, as bandas fecharam, e agora a gente tem o rompimento dessa consolidação, a abertura das bandas para baixo, um candle forte, com volume acima da média. Então a gente tem aqui um cenário de gap de fuga, perda da mínima, permite venda em SUSB5. Klabin também caiu, mas não chega a gerar enquadramento dos setups que a gente trabalha. ESTC3 teve uma boa alta na quinta-feira. A forma como fechou na quinta-feira indicou a possibilidade de uma compra por gap de fuga na sexta. Essa compra foi acionada. Essa compra tinha um alvo de 7,7%, desculpa, 5,7%, e a gente teve uma alta de 4,28%, 4,3% desde o ponto de acionamento. Tá? Isso quase cumpre 80% do alvo, né? Então, pela minha regra, eu não teria ainda o ponto para ajustar stop por mínimas, porque eu não atingi 80%, atingi, sei lá, 75%, 70% do alvo. Mas como a gente tem aqui um candle de reversão fora das bandas, com volume bom, distante da média, e a gente quase chegou naquele limite, para uma entrada na superação da máxima de quinta-feira, que não teve RP ainda, eu já traria meu stop para baixo da mínima, só para não me expor a uma correção muito significativa. Tá? E se o mercado corrigir, cair, a faixa entre 13 e a mínima aqui em 12,70 do candle do gap de fuga vai funcionar como suporte. A gente deve ficar atento a essa zona. A Croton está se movimentando forte junto aí com a STC3, não gerava um cenário de gap de fuga porque está em uma zona de resistência. E hoje não, sexta-feira teve um dia de indecisão, nada a ser feito. Quase nunca falo do café, geralmente quando a gente fala de commodity é mais milho e boi gordo. A última vez que o café foi mencionado aqui no farol foi nessa estrela cadente, tá? Indicando inclusive uma venda com boa pontuação. A gente teve de fato um bom movimento de queda. E a barra de sexta-feira é uma barra de ignição, parece bastante bonita. Tá? Essa aqui também era uma barra de ignição, mas essa aqui está melhor posicionada. Essa gerava venda, essa aqui gera compra pela superação da sua máxima, stop abaixo da mínima. Okay? Em relação ao boi gordo e o milho não tem muito o que falar agora, talvez daqui a pouco. JBS. Tá? JBS nos deu uma operação de venda
né, de retorno à média no teste assessorante de resistência. O papel veio caindo, encontrou a média móvel de 20 períodos, não convenceu muito aqui como um trade de compra por correção, mas o candle de hoje muda o cenário. Acredito que o papel agora consiga desenvolver um movimento de alta, o cenário está mais seguro do que nos candles anteriores. O que incomoda é o volume que foi baixo. Se o volume fosse mais alto, era uma compra bem mais certeira, mas ainda assim é compra aceitável pela superação aqui da máxima. Log N3, se vocês lembram, a gente falou de uma venda em Log N3 no rompimento do dia 30, né? Mas a gente fez a ressalva que o papel está com volume, tem um volume baixo em termos de liquidez, não em termos de relativos, né? Mas em termos de liquidez, então é um papel mais perigoso para operar. Mas o movimento ocorreu e chegou no alvo esperado, ali por volta dos 4,65, está indo além, mas chama atenção pelo fato do papel ter feito um agrupamento. Quando a gente operou esse papel, ele estava no valor bem abaixo que está agora, e o fato de ter ocorrido um agrupamento, pessoal, aumenta ainda mais as chances do papel acelerar esse movimento de queda. Quase sempre que há agrupamento em papel, podemos dizer assim, tosqueira, há uma pressão vendedora significativa nos 6 meses seguintes. Então o Log N3 pode continuar facilmente esse movimento de queda. O IBR 3 foi uma bela compra que a gente conseguiu no pregão da quarta-feira, né? Não deu ainda a finalização para esse trade. Hoje, sexta-feira, deu uma balançada, mas não se enquadra o cenário de venda. O IBR3 está mais forte que o IBR4. O IBR4 já está sentindo essa resistência, né, do topo de abril. Não há nada a ser feito em termos de swing trade, só ajustar stop para quem entrou antes. E por fim, este longo farol, TOTS, chamou a atenção na sexta-feira, fez uma forte movimentação. Aqui foi uma barra de ignição, eu não lembro se a gente teve uma boa pontuação, mas eu lembro que a gente comentou no farol essa barra de ignição que detonou todo esse movimento aqui. Não é compra em TOTS, tá? Isso aqui está mais para uma barra de exaustão, mas há espaço para subir um pouquinho mais para testar exatamente o topo aqui de março. E então não há compra somente se o papel gentilmente corrigir para cima do topo aqui rompido e der um bom sinal de reversão. Então é isso, pessoal, é isso que a gente teve de mais significativo no pregão da sexta-feira. Espero que as informações aqui passadas tenham sido úteis. Nos vemos na segunda-feira. Até lá.